física, especificamente comportamento térmico dos gases, onde nós vamos demonstrar de forma prática a primeira lei dos gases, a famosa lei de Boyle-Mariotti, que foi estabelecida no final do século XVII. Para demonstrar tal lei, nós vamos necessitar dos seguintes materiais: uma seringa de 20 ml e uma bexiga, um balão. Inicialmente, nós vamos cortar a bexiga nessa parte aqui menor, vamos inflar, formando um balãozinho mais ou menos desse tamanho aqui. O interessante é que o balão ele possa ser introduzido no interior da seringa. Então nós vamos colocar esse balão no interior da seringa até a parte de cima, dessa forma aqui, ok? Em seguida nós vamos colocar aqui o êmbolo e vamos aplicar uma força que nós vamos chamar de FR. Então nós temos uma força FR, um volume inicial confinado aqui no interior da seringa, volume chamado de VO, e uma pressão inicial chamada de PO. Observamos que se dobrarmos a força FR, nós vamos dobrar consequentemente a pressão e reduzir a metade o volume do nosso balão. Se triplicarmos agora a força FR, vamos triplicar a pressão, então vamos ter agora 3 PO, e o volume vamos reduzir a 1/3. Se quadruplicarmos a pressão, 4 PO, vamos ter agora VO sobre 4, vamos reduzir a quarta parte do volume inicial que nós tínhamos anteriormente. E ao retornarmos com o êmbolo, nós podemos observar que a bexiga volta ao seu volume inicial. Então o experimento funciona dessa forma: aplicamos uma força, aumentamos a pressão e reduzimos consequentemente o seu volume. Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos embora. Aula de gases. Segunda aulinha de gases. Gases perfeitos, né? E aí pessoal, quando a gente vai falar de gases, é importante que a gente lembre a aula passada, tá certo? Que a gente viu que um gás, ele é chamado modelo de gás ideal, né? Onde o volume da molécula é desprezível em relação ao volume do recipiente, que as colisões entre as moléculas são perfeitamente elásticas, que o choque entre as moléculas e a parede do recipiente dão origem à pressão, e que, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética média das moléculas, porque eu aumento a velocidade média das moléculas. Outro detalhe que a gente viu direitinho, e a gente pode vir até aqui para o quadro, é mostrar para vocês que
existem as variáveis de estado, né? Aquelas grandezas que a gente conheceu bem. Pressão, temperatura, o que mais? Volume e número de mol. E outra coisa é lembrar que os gases estão numa condição, né? Que condição é essa? A gente chama de condições normais de temperatura e pressão na CNTP. Se eu tiver uma ATM, que é aproximadamente 101.325 Pascal, né? A uma temperatura de 0 graus Celsius e o volume molar em torno de 22,4. Já se for condições ambientes de temperatura e pressão, aí só muda a temperatura, que passa a ser 25 graus Celsius. Outra coisa, pessoal, que a gente estudou na aula passada e que é importante que a gente revise é que quando você fala de um gás ideal, você tem, por exemplo, a relação de pressão e volume. Mais pressão e volume quando eu tiver o quê? Uma temperatura constante, não é verdade? Depois você tem pressão e volume com a temperatura constante. Depois você tem volume e temperatura com a pressão constante. E depois você tem pressão e temperatura com o volume o quê? Constante. Então, vê bem, quando qualquer uma dessas transformações são colocadas, a gente sabe que quando eu aumento a pressão, o volume tende a diminuir. O aumento da pressão faz com que o volume diminua. Lembre-se do êmbolo da injeção, né? Você aumenta a pressão e aí o volume vai diminuindo. Isso quer dizer que são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Uma cresce, a outra decresce. Matematicamente, eu posso escrever assim, ó, pressão, esse alfa, que é para dizer proporção, né? Então, é inversamente proporcional ao volume, ou PV é o quê? Uma constante. Outro detalhe importante que a gente viu é o volume e a temperatura. Se eu aumento a temperatura, o gás o quê? O gás ele tende a sofrer uma expansão, né? O gás sofre expansão, então aumenta o volume. Logo, com a pressão constante, se eu aumentar o que, pessoal? O volume é aumentado pela temperatura. Agora lembre-se, a temperatura é sempre em Kelvin, tá? Não tem nenhuma exceção, é sempre em Kelvin. E não existe o zero Kelvin, uma teoria. Então, o gráfico não pode cortar o zero, tá? Ele passa sendo pontilhado. E, para terminar, a primeira relaçãozinha, pressão e temperatura. Se eu aumento a temperatura, aumenta a agitação, aumenta a pressão. Então, vê, se volume é proporcional à temperatura, V sobre T também fica sendo constante. Se temperatura é proporcional à pressão, então P é proporcional à temperatura, P sobre T é o quê? Constante. E aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, também um gráfico, mas por favor, lembre-se que temperatura tem que ser em Kelvin. Então, não vai cortar o zero, tá? Outro detalhe, porque não tem zero Kelvin. E a outra é que se eu aumentar o número de mol, eu aumento o número de partículas, eu aumento a pressão. Guga, para que tu estás mostrando isso? Por um motivo bem simples, para a gente lembrar que é daqui que saiu a equação. PV/NT é uma constante. Essa constante foi chamada de R. Aí é daqui que saiu a equação dos gases, né? A equação de Clapeyron, que é a equação que explica tudo. PV igual a nRT. Onde P é o quê, pessoal? P é a pressão. V é o quê? O volume. N é o número de mol, que é a massa molar sobre, que é a massa sobre a massa molar, né? Número de mol, que é a massa sobre a massa molar. E R é uma constante. E T é temperatura. Mas, ó, cuidado, tá? A temperatura sempre em Kelvin. Pega graus Celsius e soma com 273. Essa constante tem vários valores, né?
Os mais usados é 0,082 ou 62,3. Esse quando a pressão aparecer em atm. E esse quando a pressão aparecer em milímetros de mercúrio. Aí vê bem, pessoal, baseado nessa primeira abordagem da gente, a gente pode conversar um pouco e fazer alguns exercícios de revisão, né, para ficar bem fixado esse assunto para todos nós. Olha eu aqui chegando de novo. Então vê, Guga, mas como assim? Vê, pessoal, a gente já sabe, né, que P1V1 P1 é igual a P2V2 T2. Não sabemos? A gente já sabe que PV é igual a NRT. Então, agora a gente pode resolver algumas questõezinhas que vão nos ajudar nesse assunto. Mas antes disso, vamos fazer uma coisa? Pessoal, segue a gente aqui no canal, dá uma força, tá? O nosso canal, pessoal, ele é totalmente aberto. Ele não tem nenhum fim lucrativo, assim, ganhar dinheiro e tal. É apenas aberto. E a gente recebe mensagem de várias pessoas, de vários lugares, que não tem nem, assim, facilidade de um cursinho e tal, e que aqui encontra, né? Química básica, química mais avançada, provas respondidas e tal. E isso é uma coisa que me deixa bastante alegre. Às vezes eu estou viajando e recebo, pô, em outros lugares. Eu estava na Ilha do Ferro, um aluno me chamou e perguntou se é Gustavo tal. Então, para aí você tira que tem esse lado, né? Então, dá uma força aí também pra gente, tá? Não é biscoiteiro, não. Embora eu seja um pouquinho biscoiteiro mesmo, mas vamos embora. Cansado, não sabia. Então vamos para outra. Um dos agentes que mais contribui para a poluição do ar é o automóvel, a combustão interna. Em áreas urbanas, isso é demonstrado dramaticamente pela fumaça fotoquímica, resultante da interação entre óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos e luz solar, para formar produtos de oxidação que causam irritação aos olhos, ao aparelho respiratório e dano às plantas. As condições de operação de motores a combustão, como a razão da mistura ar-combustível no cilindro, influenciam na composição dos gases lançados pelo escapamento na atmosfera. O gráfico ilustra a variação nas composições dos principais gases: dióxido de carbono, que é CO2, os hidrocarbonetos, né, que são os derivados do petróleo, que só tem carbono e hidrogênio na estrutura, monóxido de carbono venenoso, né, que é o CO, monóxido de nitrogênio, NO, né, e oxigênio molecular, que é o O2, emitidos por um motor a gasolina em diferentes razões e de massa. Então a gente tem um gráfico aí bem bonitinho. Vê. Na condição de razão ar combustível igual a 18, nós vamos ter, pessoal, 18 é aqui, concorda? Não é 18 nem aqui? É, então se 18 é aqui, deixa eu botar uma cor diferente aqui para não misturar. Eu vou tentar puxar uma reta aqui, ó. 18 é mais ou menos aqui. Não, quando eu bati aqui, puxou. 18, pronto, é mais ou menos aqui, certo? Pronto, quando tiver 18, eu vou ver aqui, ó. Eu tenho mais ou menos quanto? 12, né? De CO2. Uhum. Mas eu vou ter quanto? Deixa eu ver. Vermelho já tem, né? Deixa eu tentar um azul mais escuro aqui. Eu vou ter aqui, ó, o nosso pico de NO, certo? Uhum. E vamos ver mais o que é que a gente pode dizer que vai ter aqui, né? Vai ter esse azul aqui, ó, que é mais ou menos 4. Uhum.
vai ter também lá embaixo o vermelhozinho aqui, ó, que é mais ou menos 2. Volta. Olha aí, mais ou menos 2. E eu acho que nós vamos ter O2 aqui quase nada, ó. Tá vendo tu? Então, pessoal, vê, por esse gráfico a gente sabe que aqui, ó, é CO2, né? E, ó, aqui embaixo vai ser quem? Ó, essa curva aqui, ler gráfico é muito legal, né? Beleza. Ó, essa aqui, ó, é o CO, tá vendo? Então aqui embaixo eu vou ter CO. Vai estar praticamente acabando aqui, ó, no zero. Tá vendo tu? Quando chegar em 18. Então, emissão baixa de CO e alta de CO2. Baixa de CO e alta de CO2. Pessoal, por favor, leia aqui o gráfico, ó. Vem comigo aqui, ó. Ó o CO aqui, ó. Ó a seta, ó. Ó, quando chega em 18, não tem, o preto tá muito abaixo, tá vendo? E o CO2 está alto. Tá certo? Então, ó, CO2 está alto e CO está muito baixo. Uma leitura mais direta, né? Pô, o Google eu pensei que era outra coisa. Também pensei isso quando eu olhei assim, eu digo, essa questão aí tá com cara de ser uma grande bronca. Mas ainda bem que não foi, né? Foi mais tranquila. Gráfico, depois rever, tá? É importante que você reveja. O diamante é uma estrutura cristalina do carbono, é o material mais duro encontrado na natureza. Mastigar diamantes provavelmente quebraria os dentes e a sua ingestão causaria desconforto. Entretanto, há uma forma extravagante de ingerir um diamante que é utilizado para produzir água com gás, como no seguinte procedimento. Entra o oxigênio, diamante triturado, aí o oxigênio com carbono, né, que diamante é carbono, sai o CO2, que é introduzido na água, formando a água gaseificada. Mas não tenho que inventar não, né? O diamante triturado foi inserido dentro de um tubo de vidro, foi injetado oxigênio gasoso no tubo de vidro para que foi aquecido com maçarico. O gás produzido foi recolhido dentro do tubo de ensaio imerso no nitrogênio líquido, que a temperatura é bem baixa, né? Todo o sólido formado dentro do tubo de ensaio foi transferido para o cilindro de gás, volume interno de 1 litro, com a válvula fechada. Todo o CO2 sublimou, passou do sólido para o gasoso. Por que do sólido? Porque quando ele caiu no nitrogênio líquido, que é muito baixa a temperatura, ele solidificou, né? O cilindro do gás foi então conectado a uma garrafa de água, que foi gaseificada com a abertura da válvula do cilindro. Com base no esquema, a temperatura de fusão do nitrogênio é maior, menor ou igual à temperatura dele. Pessoal, com base no esquema, o nitrogênio foi utilizado para que causasse a sublimação do gás carbônico. Então, vê, se você quer sublimar, o CO2, o quê? O que é sublimar? O CO2 gasoso vai virar o quê? CO2 sólido, não é verdade? Então, é a sublimação do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso. Então, sua temperatura de fusão, mudança de agregação líquido para sólido ou vice-versa, é menor do que a do CO2. Ele, pessoal, ele é mais gelado do que o CO2. Assim, pode ocorrer uma transferência de calor. Então, quando ele cai no nitrogênio líquido, ele imediatamente resfria, tá certo? A agregação líquido para sólido é menor que a do CO2. O nitrogênio líquido é muito baixo, tá? Se um experimento exatamente igual for realizado trocando o volume de diamante utilizado pelo mesmo volume de grafite, a quantidade de CO2 formada a fim do processo será menor, igual ou maior. Aí é uma pegada considerável, viu? Vê, por que é uma pegada considerável? Porque tem uma informação que você teria que saber, que o grafite, tá certo, é menos compacto. O grafite, ele tem estrutura com hibridação sp2, ele tem uma geometria trigonal. Já o diamante, ó, Guga, não lembro disso não, é porque essa questão é misturada com assunto do primeiro ano, tá? Não se aperreia não. Ele é tetraédrico. O ângulo no grafite é 120, no diamante é 109 graus aproximadamente. Então, para um valor de mesma massa, o volume ocupado pelo grafite é maior. Por que o volume ocupado pelo grafite é maior? Porque, vê bem, pessoal, como o grafite ele tem o quê? Maior distância, né?
ele vai, 120 é mais distante do que 109. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter uma densidade do grafite é menor. Porque, vê, densidade é massa sobre volume. Então, se o volume do grafite é maior, a densidade dele é menor. Então, pessoal, para um valor constante de massa, né, o volume ocupado pelo grafite é maior. Logo, sua densidade vai ser menor do que a do diamante. Utilizando-se, então, o mesmo volume, a substância diamante, tá certo? Diamante por grafite, a quantidade de CO2 formada no final vai ser o quê? Menor. Legal? Porque, pessoal, ele vai ter maior volume, vai ter menor densidade, a quantidade dele vai ser menor. Então, ele vai ter menor massa pelo volume. Logo, se tem menor massa, tem menor mol. Se tem menor mol, vai ter menor quantidade liberada. Aqui, ó, se o volume aumenta, a massa diminui nesse sistema aqui, que ele está dizendo, né, que o volume é que é constante. Concorda? Preste atenção. Se o volume é constante, isso aqui é constante. Então, se eu diminuo a densidade, eu diminuo quem? A massa. O grafite, ele tem o que, pessoal? Maior volume, tem menor densidade. Aí ele fala, olha, se eu colocar agora o volume constante, então, quem tem menor densidade, grafite, também vai ter menor massa. Quem tem menor massa, produz menos. Tá certo? E para terminar, ele diz assim, partindo-se de 3 gramas de diamante, qual a massa de gelo seco obtida? Qual será a pressão gerada pelo CO2 dentro do cilindro de gás a 27? E o rendimento de 100%. Pessoal, vê bem, aí a gente tem que ter um detalhezinho bem importante, né? Seja qual for, diamante ou grafite é carbono. Com O2 vai dar o quê? CO2. Carbono é dado. Isso aqui tem que ser dado, viu? Isso aqui agora é dado. É 12 gramas. E aqui é 44 gramas. Isso é dado, tá? Não se aperrei, não. Isso é dado. Logo, se eu tiver quanto? 3 gramas, reduzir a quarta parte. Então, aqui vai ser quanto? Eu também vou reduzir a quarta parte. 44 dá 11 gramas. Guga, e qual vai ser a pressão dele gerada? A pressão vai ser quem é o volume dele. Vai ser o volume interno, né? Que é 1 litro, concorda? O volume dele é um volume de 1 litro. Ele não fala na questão? Fala ou não fala na questão? Aí, ó. Um cilindro. O cilindro é de quanto? De 1 litro. Então, o volume dele vai ser de 1 litro. Tá certo? Então, a primeira lembrança é essa. Eu estou procurando aqui onde eu li para te mostrar. Então, no cilindro de gás. Então, vidro aquecido. Aqui, 1 litro. 1 litro. Tá vendo? 1 litro. Legal? Então, tem que lembrar disso. O volume é 1 litro. Quanto é o número de mol? Massa, que é 11, pela massa molar, que é 44. R é 0,082. E a temperatura, 27 graus. Soma com 273 para achar em Kelvin. Dá 300. Então, é 24,6 dividido por 44, né? Então, 0,082 vezes 300. Isso aqui vai dar uma pressão de aproximadamente 6,15. Certo? E a questão está respondida. Gostaram dessa? Então, pessoal, tá anotando, né? Vem, deixa eu te dar uma dica. Quando tu for estudar um assunto, primeiro, tu vê a teoria, faz um mapinha, tal, faz um resuminho, que é importante. Assiste a aula, se precisar, reassista alguns pontos. Quando eu fizer a questão, é provável que você diga assim, meu Deus, o que danado é isso? É normal. Então, o que é que você faz? Você tenta fazer e reassiste a questão. Isso vai lhe ajudar muito. Mas, Guga, eu vou perder muito tempo. Não, vai não. Tu vai perder muito tempo se tu não fizer as coisas certas. Aí vai, porque vai ter que fazer tudo de novo. Legal? Então, vê, eu queria agora que a gente falasse, antes da aula, algumas coisas sobre gás. Vê, preste atenção. Quando a gente fala de um gás qualquer, quando a gente fala de um gás qualquer, pessoal, olha que legal. Um gás, ele tem um mistério, um poder invisível. A gente está aqui repleto de gases. Todo lugar aqui está repleto de gases, tá certo? Aí eu te pergunto, você pode sentir, pode respirar,
mas não pode enxergar. Né? Você não pode ver, ó a molécula de oxigênio, ó a molécula de hidrogênio. Então, ele está ao redor do mundo, tá? Outra coisa, tu já pensasse por que é que o balão sobe e o pneu estoura? Os dois estão envoltos em gás, não é verdade? Balão sobe e o quê? Pneu pode estourar. Pessoal, explica que o gás pode tanto expandir, não é isso? Como pode comprimir. Outra, por que um avião não explode no céu? Essa é muito interessante. Já pensasse nisso? Vê, por que um avião não explode no céu? Vem comigo aqui para a gente ver algumas coisinhas aqui. Pessoal, basicamente a pressão do ar que nos envolve, tá? Ela pode nos controlar de uma maneira geral, né? O avião voa por culpa da pressão. Então, o gás dentro do avião age como um controle. Ele é pressurizado, né? Ele está sob uma determinada pressão. Porque lembre, tudo que tiver com pressão interna maior do que fora, o ar sai. Tudo que tiver com pressão interna menor do que fora, o ar entra. Então, lembre-se que a gente tem essa relação de gás. Gás é uma coisa muito interessante lembrar sempre disso, tá? Os gases que a gente trabalha são gases perfeitos, são modelos, tá? Então, pessoal, quando a gente fala isso, a gente agora vai ver algumas leis. A primeira lei que a gente vai ver é não, Paulo. Olha aí, pessoal. O bichinho fica aqui me dando força, tá vendo? Essa aula aqui, solitário. Obrigado, meu lindo. Passou em engenharia, tá aqui estudando. Meu filho mais novo. Olha aí. Pessoal, olha para cá. Eu tenho aqui, imagine, um recipiente. Olha que bonito, tá? Com volume V e uma pressão de 50 atm. A uma temperatura T. Aí, olha bem. Eu chego aqui, coloco 4 mols do gás A. Certo? Certo. E chego aqui, boto 5 mols do gás B. Certo? Certo. E chego aqui, coloco 1 mol do gás C. Então, eu lhe pergunto, a pressão que eu tenho aqui nesse recipiente é a pressão exercida por A, por B e por C. Concorda? Porque são moléculas de A, molécula de B e molécula de C que estão batendo aonde? Na parede do recipiente. Quer ver? Quem é a pressão de A? Vamos achar? O total que eu tenho são 10 mols batendo na parede do recipiente. Concorda comigo? Não é? Então, 10 mols corresponde a 50 atm. Logo, 4 mols corresponde à pressão de ar. Quem é a pressão de ar? Vai ser 20 atm. 10 mols corresponde a toda a pressão, que é 50 atm, que é tudo, né? Logo, 5 mols corresponde à pressão de B. Quanto é a pressão de B? 25 atm. E 10 mols corresponde a 50 atm. Então, 1 mol é a pressão de C. Quem é a pressão de C? 5 atm. Então, quem é a pressão total? É o somatório das pressões parciais, a pressão de cada parte. Então, a pressão total não é nada mais, nada menos do que a pressão de A, 20, mais a pressão de B, 25, 45, mais a pressão de C, 5, 50. Então, isso
é que é pressão total, é a soma da pressão parcial. Pela mesma lógica, imagine, eu tenho aqui um gás num recipiente. Esse recipiente tem 5 litros. Aí ele está interligado a outro recipiente, tá? E esse outro recipiente tem 6 litros. Uma torneira. Quando eu abrir a torneira, qual vai ser o volume total? O volume do gás A mais o volume do gás B. Ou seja, o somatório do volume parcial. Então, volume total é o volume de A mais o volume de B. O que tu acabasse de aprender, que parece ser muito lógico, né, e é mesmo, é uma coisa chamada lei de Dalton e lei de Amagati. Lei de Dalton e lei de Amagati. Lei da pressão total e lei do volume total. Quer vir comigo para ver? Eu acho que é uma boa ideia. Vê. Ó. Vê que legal, pessoal. Ó. Aqui tem, ó. Lei de Dalton. A pressão total exercida por uma mistura gasosa é igual à soma das pressões parciais dos gases que a compõem. O ar, pressão da água, pressão do vapor. Somando tudo, você tem a pressão total. Então, a pressão total é o quê? O somatório das pressões parciais. Bastante lógico, né? Já a Amagat disse o quê? Que o volume total é a soma dos volumes parciais dos gases que o compõem. Mesma lógica para uma mistura. A pressão parcial é a força que a molécula de um gás exerce nas paredes do recipiente, como se só tivesse ela. Então, eu dou um murro na parede, tu dá um murro na parede, ela dá um murro na parede. A soma dá 3 murros na parede. Eu dei o meu, tu dá o teu, eu dei. Quem dá mais murro exerce mais pressão parcial, né? Então, a pressão de A, a pressão de B e a pressão da mistura. Cuidado. A pressão não é a soma das pressões, porque quando eu exerço pressão em volume, em temperatura, cuidado. Se for só pressão total, só pressão, tudo bem. Mas se eu misturar os gases, se eu misturar, eu também vou alterar o volume. Então, se eu altero o volume, eu altero a pressão. Tem que ter cuidado com isso, tá? E para isso a gente tem uma tal de massa molar aparente. Pessoal, a massa molar aparente de um gás, ela é a massa total da mistura. Ela é igual à soma das massas de cada gás que compõe, só que tem um detalhe. A quantidade de matéria total, o mol de matéria total, é igual à soma da quantidade de matéria de cada gás que compõe. Como assim, eu não entendi não. Vê, eu tenho a massa total sobre o número de mol total. Mas imagina que entra no elevador, eu e você. Eu tenho 100 quilos e você tem 50. A massa aparente é 150, não é verdade? Só que eu contribuo com o dobro do que você contribui. Então eu tenho uma maior proporção. Concorda? Então aqui, ó, é a mesma coisa. Quando você tem essa variância, você tem que levar em consideração. Vamos fazer uma questão para você perceber, não é? Que a média não é o valor real, é uma média. Aqui, ó, a gente tem 3 recipientes. Guga, tu não está apresentando não, né? Tô não, porque eu estou ainda copiando aqui a questão para a gente poder fazer ela bem arrumadinha, que já não é tão fácil, porque eu não sei desenhar mesmo, né? Aí, ó, vê bem. O que é que a gente tem aqui? Hidrogênio, quanto? 3 atm, vácuo e hélio, 9 atm. Aí ele diz, se o sistema representado abaixo for mantido a temperatura constante, ou seja, é um processo que isotérmico. E se os 3 balões possuírem o mesmo volume, então é VVV, né? VVV. Aí ele diz, a pressão total nos 3 balões será, vem comigo, vê que legal, tu vai gostar. Ó, é uma mistura de gases. Então, inicialmente eu tenho 3V sobre T. Mais, aqui é vácuo. Vácuo é 0.
Tem que botar, Guga? Não, claro que não, né? Mas bota para só ficar aqui, ó. E aqui é 9V sobre T. Quem é o final? Não sei qual é a pressão. O volume é V mais V mais V. Porque quando eu abrir a torneira, o gás ele vai ocupar todo o volume. Porque o gás sofre difusão, ele se difunde, né? E a temperatura continua sendo a mesma, porque ela é constante. Então, T, T, T. Aí aqui vem, ó. 3V com 9T dá 12 e V. E aqui, pressão final vezes 3V. Tá certo? Então, quem é V corta com V. Quem é a pressão final? Muito bem, 4 atm. Então, pessoal, veja que é bem interessante da gente perceber, né? Quando você misturar, lembre-se, o volume final é a soma de quem? Dos volumes de todos os recipientes. Legal? Então, vamos embora. Agora, veja, o que é densidade? A densidade de um gás pode ser aparente, né? Ou real. A densidade aparente é a massa molar aparente, que eu acabei de mostrar para você, sobre o quê? RT, né? Então, pessoal, a densidade é inversamente proporcional à temperatura. É por isso que um balão, quando é cheio, né, para subir, é de ar quente, para que ele fique mais leve e possa subir. Então, eu coloquei aí, se explica porque um balão de ar frio, densidade maior, não sobe, mas o balão de ar quente, ele ganha os seus, né? Outro detalhe importante da gente lembrar é essa relação, ó. Densidade PMRT. Se eu aumento a massa molar, eu aumento a densidade. Se eu diminuo a massa molar, eu diminuo a densidade, tá? A temperatura é constante, né? Então, se eu aumento a temperatura, o gás expande, eu diminuo a densidade. E se eu aumento a temperatura, eu diminuo a densidade. Então, se eu diminuo a temperatura, eu aumento a densidade. Então, vem cá agora que eu quero conversar com vocês sobre uma coisa super importante. Estão prontos? Vamos lá. Pessoal, vamos ver de onde é que vem essa expressão da densidade. Vamos ver de onde é que vem. É importante que a gente veja isso. Bora lá? Canta pro meu corpo ficar odara, minha cara. Vê, pessoal, a gente sabe que existe a massa molar aparente. Vamos lá? Massa molar aparente que eu falei agora. Não foi isso? Foi. Lembrando, vamos lá. Imagine que você tem um balão, tá? Um balão lindo esse balão, hein? Vou até botar o nome balão para saber que é um balão. Imagine que você tem um balão cheio de ar. E dentre ele tem moléculas, tá? Que tem, por exemplo, oxigênio e tem nitrogênio. Aí eu te digo, ó, o oxigênio pesa 32 gramas por mol. E o nitrogênio pesa 28 gramas por mol. Então, eu lhe pergunto, o ar é uma mistura de vários gases, tá? Mas tem a massa molar aparente, de quanto? Exatamente, aproximadamente de 29 gramas por mol. Isso significa que se a gente pegar 1 mol de ar, ele vai pesar 29 gramas. Com isso, a gente tem a densidade, eu quero que tudo fique bem claro, tá? A densidade aparente. Porque o nome, né, parece que é um negócio fora do mundo. Então, o que é densidade aparente? Densidade é o quê? Massa sobre volume. Então, é a massa molar pelo volume molar aparente. Então, você vai ter o quê? A densidade de um gás vai ser o quê? A densidade vai ser a massa molar aparente do gás pelo volume molar. Essa massa molar, ó, chamada de massa molar aparente dividido pelo volume de um mol de gás, ou seja, pelo volume molar. Pessoal, isso é bem interessante, né? Então, a
massa molar aparente é a média do peso das moléculas de um gás. E a densidade é esse peso médio em cada litro. Tranquilo? Então, desde que eu falei isso, que é uma teoria, eu queria falar de outra coisa. Vê, a densidade absoluta, essa é importante mais ainda. PV é nRT, por você nunca rezei tanto. Número de mol é a massa sobre a massa molar. Então, PV é igual ao quê? Massa sobre mol vezes R vezes T. Então, passa para cá. P vezes mol é igual a massa sobre volume vezes R vezes T. Aí, ó, massa sobre volume é o quê? Densidade. Então, densidade é o quê? PMRT. Né? Por densidade é pressão, massa molar, constante dos gases e temperatura em Kelvin. Isso é como a gente calcula a densidade absoluta de um gás. Outra coisa que é importante da gente lembrar é isso aqui, ó. Difusão e efusão dos gases. Pessoal, tem essas duas fórmulas. Veja bem, o que é difusão de um gás? Difusão é a capacidade que o gás tem de se misturar. E efusão é a passagem do gás por um pequeno orifício. Então, quando eu chego aqui para você e digo assim, ó, eu tenho aqui um gás A, tá? E tenho aqui um gás B. Pessoal, eles vão se misturar. Haverá o quê? Mistura. Então, toda mistura de gás é homogênea. Então, haverá o quê? Difusão. Então, isso acontece com uma temperatura constante. Legal? Nos dois recipientes. Então, olha para cá. Se a temperatura é constante, a energia cinética do gás A é igual à energia cinética do gás B. Na média, né? Quem é a energia cinética? Mol de A, velocidade de A dividido por 2. Guga, por quê? Porque energia cinética é o quê? mv ao quadrado sobre 2. E aqui, que é a energia cinética de B? Mol de B, velocidade de B ao quadrado, dividido por 2. Aí, ó. Quem é V de A sobre V de B? É a raiz quadrada, inverte, né? Quem está multiplicando passa dividindo. Do mol de B sobre o mol de A. Ou seja, pessoal, a velocidade do gás é o inverso da sua raiz quadrada da sua massa molar. Explicando de uma maneira bem direta para você, quanto mais pesado for o senhor gás, mais lento ele será, tá? Então, a difusão do gás, lei de Graham, em condições idênticas, as velocidades de difusão, misturar ou efusão, vazar por um pequeno orifício, são inversamente proporcionais às raízes quadradas de suas densidades absolutas, como eu mostrei. Tá? Então, a difusão é a propriedade que todos os gases têm de se misturar de forma espontânea, tá? Por isso que as misturas são sempre umas soluções, são sempre homogêneas. Já a efusão é a passagem do gás por um pequeno orifício. Aí, pessoal, tem questões que são bem interessantes sobre difusão e efusão. Vem comigo aqui. Bora lá. Olha cá, vê bem que legal. Ó, dois gases X e Y são introduzidos simultaneamente num tubo de vidro de comprimento 120 centímetros. A 80 centímetros do ponto A, ó, do ponto A, tá bom? 80 centímetros. Então quer dizer que o gás A andou quanto? 80 distância de A. E o gás B andou quanto? B andou 40 distância de B. Certo? Isso me dá um dado fundamental. Isso já me diz que no mesmo tempo, veja, no mesmo tempo,
que é que eu posso dizer? A se deslocou o dobro de B. Então, conclusão, a velocidade de A é 2 vezes a velocidade de B, uniformemente falando. Aí, pessoal, ele diz que o gás Y é o SO2, que pelos dados vai pesar 64 gramas por mol, né? SO2, 32 vezes 1, com 16 vezes 2, tá? Dá 64 gramas por mol. Então, eu venho para cá e faço, ó, V de A sobre V de SO2 é igual a raiz quadrada da massa molar de SO2 sobre a massa molar de A. Então, a velocidade de A é 2 vezes a velocidade de SO2 dividido pela velocidade de SO2, que é igual a 64 dividido pelo mol de A, que eu quero saber. Velocidade morre com velocidade, 2 é igual a raiz quadrada de 64 MA. Guga, eleva os 2 ao quadrado? Boa ideia. 2 e aqui 2. Então, ó, 4 igual a 64 M de A. Quem é M de A? 16 gramas por mol. Então, veja, quando o gás é mais leve, ele se desloca com maior velocidade. Questão clássica, muito legal, bem interessante da gente entender. Legal? Vamos para outra? Vamos lá. Vê, outra questão linda, difusão e a fusão gasosa ainda, né? 2 chumaços de algodão, 1 e 2, embebidos em solução de ácido clorídrico e amônia. Pessoal, ácido clorídrico, HCl, pesa 35,5 mais 1, que é 36,5. E a amônia, que é NH3, pesa 14 mais 3, que dá 17. Aí ele diz, ó, respectivamente, são colocados nas extremidades de um tubo de vidro mantido fixo na horizontal por um suporte, conforme a apresentação abaixo. Após um certo tempo, um anel branco 3 forma-se próximo a 1. Vê que questão legal, vê. A amônia é um gás, tá? E HCl é cloreto de hidrogênio. Também é um gás. Ele só é ácido se for em solução aquosa. Quando eles se juntam, forma NH4Cl, que é um sal. E todo sal é o que, pessoal? Sólido à temperatura ambiente. A amônia, como a gente acabou de verificar, pesa 17 gramas por mol. E o HCl pesa 36,5 gramas por mol. Então, a velocidade da amônia, que é mais leve, é maior do que a velocidade do HCl. Logo, quem se locomoveu mais, aqui, ó, foi a amônia. Então, no ponto 2, eu tenho a amônia. E no ponto 1, eu tenho o HCl. Para pensar. Tu tá numa ponta, eu tô na outra ponta do shopping, a gente vem andando. Quem andar mais rápido, chega mais próximo da ponta de quem andou mais devagar. Concorda? Então, como a amônia é mais leve, então é mais rápida, ela anda mais do que o HCl. Então, ela encontra o HCl mais perto da saída do HCl. Aí ele pergunta na questão. Vê bem, vamos lá. Deixa eu botar aqui para a gente ver, né? Entendeu, né? A elaboração aqui inicial. Aí veja, o que é que a gente precisa prestar atenção aqui? Vê. Primeira coisa. Pessoal, o anel branco forma-se mais próximo do HCl, porque este é um ácido forte e NH3 é uma base fraca. Vê que ele extrator mal construído. Realmente é mais perto do HCl, mas não é porque ele é ácido forte, que nem ácido ele é aí. Ele é um gás.
Ele só é ácido diarrênico se tiver em solução aquosa. Então tá errada a alternativa. Não é porque ele é forte ou fraco, tá? É porque ele é leve. E o outro é pesado. O ácido é pesado e a amônia é mais leve. O anel branco formado é o cloreto de amônio, sólido, resultado da reação entre HCl e NH3 gasosos. Verdadeiro, que a gente acabou de ver. HCl é um gás mais leve que NH3, logo se movimenta mais lentamente. Tudo errado. HCl é um gás mais pesado do que o NH3. Então tá falso. Então a resposta só pode ser número 2. Pessoal, simples, direta. Ele pegou uma questão que poderia ter feito assim uma boa linguagem dela, tal, né? Mas ele preferiu fazer com que ficasse tudo mais simples. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer uma questão que é muito legal para você ter uma ideiazinha dela, tá? Que é uma questão sobre umidade relativa do ar. Vem cá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o que é que há? Ah, meu Deus. Chegando carnaval, hein, pessoal? Vamos embora. Umidade absoluta e relativa. Pessoal, o ar, que a gente conhece limpinho e seco, pode ser considerado uma mistura que tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de resto. Aí eu brinco dizendo que é restogênio, né? Mas é o resto. O ar só consegue reter uma quantidade máxima de vapor de água equivalente a 4% do volume. Então, esses 4% significa o quê? A umidade. Agora, vê bem, pessoal. A umidade absoluta é a quantidade de vapor de água presente em determinado volume de ar, sempre numa certa temperatura. A umidade relativa, aí onde cai prova, é quando eu tenho o quê? Uma relação entre a quantidade de vapor de água que realmente existe no ar e a quantidade de vapor de água necessária para saturar o volume de ar. Ou seja, a quantidade de... Eu tenho 10 milímetros de mercúrio, mas para saturar ali, para ser o máximo, eu precisaria de 30. Então, vai ser a pressão de vapor da água, tá, no local, com a pressão máxima. Lembre-se, tem uma quantidade máxima, não vai ter sempre não, água no ar não. Vai chegar um momento que vai saturar. Por isso que a gente tem inversão térmica, o ar frio mais em cima, o ar quente mais embaixo. Então, por exemplo, diga assim, ó, considere um local onde a temperatura se encontra a 20 graus e a pressão de vapor da água é 10,5 milímetros de mercúrio. É possível calcular a umidade relativa do ar? 10,5 é a pressão de vapor. Vapor é a pressão máxima. É ali, só pode chegar até ali. Então, a pressão de vapor da água no local é 10,5 milímetros de mercúrio. A pressão máxima de vapor da água a 20 graus, ele deu 17,5. Pressão máxima de vapor é a quantidade máxima. Só pode estar até ali. Ali é o topo, tá? Então, a umidade relativa é o que eu tenho, 10,5, sobre o que ele dá. Ele tem que dar quem é a pressão máxima de vapor. Ele tem que dar. Se ele não der, você não tem como adivinhar, não. É um dado, tá? Então, aí eu tenho 60%. Lembre-se, maior que 30, não tem risco. De 20 a 30, né? Cuidado. De 12 a 20 é bronca. E menor do que 12, corra, porque está todo mundo rachando a boca. Então, vê bem. Lembre-se também que a gente falou sobre descompressão, né, na aula passada. Um mergulhador a 20 metros, ele tem uma pressão de 3 atm, que é 1, e a cada 10 metros tem mais 1. Então, 10, 20, com 1 da atmosfera, 3. Então, se ele voltar virado no medicamento, subir direto, com os pulmões cheios de ar a 3 atm, seus pulmões se expandirão de uma vez só, tá? A pressão externa vai caindo e a pressão interna vai aumentando. Então, a cada 10 metros, o mergulhador experimenta 1 atm de pressão. Então, ó, tá ali, certo? Sob pressão. Se você vai subindo, ó, abre de vez. Então, você vai ter o que pode ser chamado de embolia pulmonar, certo? E aí, pessoal, fica bem ligado numa coisa que é interessante. Ó. Existe um tal de gás real, que tem um comportamento próximo do ideal, tá? Que é a equação de Van der Waals, ó. P, nRT, V menos N de B, N ao quadrado, A, V ao quadrado. Esse A é a correção da interação entre as moléculas, porque o gás real tem interação, né? E esse NB é o volume das moléculas, que no gás ideal ele é desprezível. Então, no gás real não é. Então, aqui, ó, leve em consideração o volume da molécula, NB.
Leve em consideração a interação. É um N com A, entendeu? Então, é a equação de Van der Waals. Então, pessoal, presta bem atenção nisso que é bem importante para a gente entender o assunto. Agora, veja. No começo da aula, eu fiz uma pergunta. Eu perguntei assim, por que um avião não explode no céu? E aí a resposta é bem interessante. Pessoal, lembre-se bem, imagine que você está segurando um copo cheio de água. Teu copo está cheio de água, tá? E coloca um canudo dentro. Do canudo, tá? Se você tapar a ponta do canudo, assim, ó, tá aqui o canudo, você tapar a ponta do canudo, faz isso em casa, e puxar para cima, a água não cai. Por que a água não cai do canudo? Por culpa da pressão, tá? Então a pressão do ar está segurando a água dentro do canudo, tá? Agora, a pressão do ar no solo e a pressão do ar no céu. Vê, aqui na Terra, a pressão atmosférica, né? Ela vem de todos os lados. Não pensa que ela só vem de cima, assim, não, né? Ela vem de todos os lados. Então, o que é que acontece? É como se você estivesse embaixo de uma piscina invisível, só que é uma piscina de ar. É o que acontece com a gente. Tem pressão de todo lado, concorda? Quando o avião sobe, o ar fica rarefeito, certo? Então, dentro do avião, o avião é pressurizado, né? Ou seja, o avião mantém uma pressão confortável para quem está lá dentro, quase igual à pressão atmosférica, que é 1 atm. Fora do avião, meu amigo, a pressão é muito menor. A pressão é muito menor. Se o avião não fosse resistente, o que é que ia acontecer? Ele poderia chegar a um avião bem grandão, como se fosse enchendo demais. Mas a fuselagem, ou seja, o corpo que o avião tem, ele é resistente. Ele se expande, mas é bem pouquinho, tá bom? Então, o corpo do avião é feito de materiais super resistentes, liga de alumínio, de carbono. O avião são projetados para suportar grandes pressões, grandes diferenças de pressão. Guga, e se a fuselagem quebrar? Pessoal, se uma janela do avião no meio do voo, se uma porta abrir, tá? É um problema sério, porque você vai ter o quê? Uma diferença de pressão enorme, vai ter uma ventania dentro do avião, vai ser uma confusão danada, por quê? A pressão vai ter uma diferença, e quando a gente tem diferença de pressão, o que é que acontece? Pressão grande dentro e pequena fora, o ar sai. Pressão pequena dentro e grande fora, o ar entra. Então, acho que agora a gente consegue visualizar um pouco mais. Concorda comigo? Então, eu sei que a aula já está adiantado das horas, mas só mais um detalhe. Vê, lembre-se, uma garrafa, esse é muito legal, uma garrafa de refrigerante no avião. Imagine que você compra uma garrafa de refrigerante no aeroporto antes do voo. Ela está fechada e normal. Fechada, você não abriu a garrafa, não. Agora você está com a garrafa dentro do avião. Deixaram entrar, porque não deixa não, né? Quando o avião sobe e atinge aquela chamada altitude de cruzeiro, se você abrir a garrafa no meio do voo, o que é que acontece? E aí, o que é que acontece? Exatamente, o gás refrigerante vai sair com muito mais força. Isso acontece, pessoal, por um motivo simples. Por quê? O gás vai sair com muito mais força, porque dentro da garrafa a pressão ainda está alta, enquanto a pressão da cabine do avião é um pouco menor do que a do solo. Tá certo? Então, pessoal, é bem legal a gente entender assunto para poder relacioná-lo com o dia a dia. Beijo, valeu, até a próxima.